Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês em Juízes capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre a coragem, a sabedoria dessa mulher levantada por Deus. Débora foi uma profetisa, juíza, levantada pelo Senhor num período de grande crise em Israel, Após os israelitas se afastarem dos caminhos do Senhor, eles foram entregues ao domínio do rei cananeu, na época Jabim, E o comandante Sísera oprimiu o povo durante 20 anos, E aí o povo clamou por socorro, o povo de Deus clamou por socorro e receberam resposta através da vida de Débora. Débora foi resposta para o povo de Deus. Ela aconselhava, julgava o povo na região de Efraim e convocou o general Baraque, E aí ela compartilhou ali a ordem divina para que ele reunisse 10.000 homens e enfrentasse o exército de Sísera. Mas Baraque temeu. E quando ele recebeu a ordem de Deus que a Débora tinha compartilhado com ele, ele pede para que Débora fosse com ele para a guerra. E aí ela aceitou, mas profetizou que por causa da hesitação dele, a honra de derrotar o general inimigo não seria de Baraque, mas entregue a outra mulher. E aí ele sai então para combater. E durante o combate, Deus enviou uma chuva muito forte que atolou os carros de guerra dos cananeus e causou confusão no exército inimigo. Então, o povo do Senhor venceu, o exército israelita venceu, e Sísera fugiu a pé e se refugiou na tenda de uma mulher chamada Jael, mas ela matou o general enquanto ele dormia, cumprindo então a profecia de Débora, que disse a Baraque que a honra de derrotar o general não seria dele, mas de outra mulher. Então, após vencer os inimigos, Baraque e Débora puderam cantar a vitória, Essa história é muito bonita porque no meio do medo, da desordem, Deus escolheu uma mulher cheia de sabedoria, de coragem, de sensibilidade espiritual para conduzir uma nação. Então a gente vê que ela não liderava pela força humana, Ela não foi escolhida pelos humanos, mas ela liderava pela direção de Deus. Ela foi levantada pelo próprio Deus, Numa época que a mulher não tinha tanta voz, mas o Senhor usou essa mulher. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui com essa história é que Deus usa aquele que está disponível, aquele que se dispõe, Débora não tentou ali se encaixar em expectativa, ela apenas respondeu o chamado do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que precisa ser perfeito, extremamente preparado, reconhecido pelas pessoas para a gente ser usado. Mas Deus procura corações disponíveis. Deus procura pessoas que ainda querem viver o propósito dele. Então Deus pode usar a nossa voz, os nossos dons, A oração e a nossa fé, exatamente onde nós estamos hoje, sabe? Às vezes a gente acha que precisa sempre de mais para agradar o Senhor, sabe? Não, eu
canto mal, eu falo mal, eu isso, eu aquilo, mas o Senhor nos chama da forma que nós estamos. É o Senhor quem nos aperfeiçoa. Olhando aqui para essa história também, nós vemos, eu posso aprender que a coragem não significa que nós nunca vamos ter medo. Quando Débora chamou Baraque para a batalha, ela mostrou firmeza e confiança no que Deus tinha falado, O cenário não era dos melhores, as circunstâncias podiam assustar, mas ela decidiu confiar na promessa do Senhor. Ela tinha recebido uma palavra e ela confiou nessa palavra. Então, a coragem, quando a gente fala que uma pessoa é corajosa, não significa que ela não sente medo nunca. Mas a coragem é aquilo que vence o medo. Então, ser corajoso, na verdade, é quando a gente sente medo, decidir que esse medo não vai nos parar. A coragem espiritual, ela nasce quando a gente escolhe obedecer, mesmo sem ter o controle de tudo. Então, quando a gente sente medo e coloca no nosso coração que a gente não vai deixar esse medo nos dominar, que a gente não vai deixar esse medo nos impedir de viver as coisas que Deus preparou para nós, nós conhecemos a coragem. Isso é coragem, é vencer o medo através da confiança na palavra do Senhor. Nós vemos também que uma vida guiada pela presença de Deus influencia as outras pessoas, Débora julgava o povo ali debaixo de uma palmeira e as pessoas iam até ela em busca de direção, A comunhão que essa mulher tinha com Deus se tornou referência para toda uma geração. Então, pessoas cheias de Deus trazem paz, direção, esperança para quem está ao redor. Nós precisamos viver uma vida direcionadas pelo Senhor, para que nós possamos, por onde nós passarmos, que nós possamos levar direcionamento, esperança, que as pessoas olhem para nós e enxerguem a paz do Senhor, a direção do Senhor nas nossas vidas. Não pessoas que se desesperam diante de qualquer situação, pessoas que agem por impulso, não, mas que nós sejamos pessoas que sabem o que fazer nas situações difíceis, através do direcionamento do Espírito Santo, que nós sejamos pessoas que conseguem manter a calma diante das situações adversas, dobrar os nossos joelhos, buscar em oração aquilo que o Senhor espera de nós em cada situação, E nós podemos perceber que até hoje Deus continua levantando homens e mulheres fortes na fé, A história de Débora, ela mostra que Deus valoriza a obediência acima de qualquer rótulo humano. A gente sempre reflete aqui sobre a obediência. Então, a obediência, ela agrada o coração do Senhor. Débora foi instrumento de libertação para uma nação inteira, Porque ela obedeceu, porque ela teve fé naquilo que o Senhor havia falado com ela. Então, nunca diminua aquilo que Deus colocou dentro de você, Outras pessoas talvez podiam olhar e achar ela pequena, achar que ela não tinha capacidade para estar ali onde Deus colocou. Mas quando Deus está conosco, é Ele que garante a nossa vitória, é Ele que nos dá estratégias. Então, a nossa fé, ela pode inspirar, fortalecer e transformar outras vidas. Então, vamos permanecer firmes, Que a gente possa refletir, será que a gente tem ouvido a voz de Deus ou só o medo ao nosso redor, Essa mulher nos ensina aqui
Quando alguém decide confiar no Senhor, uma geração inteira pode ser impactada. Então, que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus, que nós sejamos ousados, que nós sejamos corajosos, disponíveis, guiados pela presença de Deus, para que por onde nós passarmos, a gente deixe rastro daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Agradecemos, Pai, por este momento tão maravilhoso de comunhão que nós estamos tendo aqui, meu Pai, aprendendo da Tua palavra juntos. Senhor, nos perdoa, Deus, por todas as vezes que nós deixamos o medo nos dominar. Em nome de Jesus, Pai, nos dê, meu Pai, a coragem de Débora para permanecer firme, mesmo nos tempos difíceis, Pai, mesmo diante do medo. Que nós sejamos sensíveis, Deus, à Tua voz e disponíveis, meu Deus, para cumprir o Teu chamado. Usa, meu Deus, as nossas vidas para levar o Teu amor, para levar a esperança, a sabedoria e a fé, meu Pai, para as pessoas que nos rodeiam. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!